Olá, seja muito bem-vindo. Hoje começamos mais um Fabi Responde, esse novo quadro aqui no YouTube para responder as perguntas que você deixou lá na caixinha do Instagram. Você que está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Fabiana Fux, sou psicóloga, master trainer, mentora e eu tô aqui hoje para ajudar você nesse canal a se desenvolver como pessoa e como profissional. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações para você deixar o YouTube sempre te avisar todas as minhas postagens. Segundas, quartas e sextas tem vídeo aqui novinho para você. Então, bora responder essas perguntas. Hoje eu selecionei umas perguntas que tinham ligação entre elas, para o vídeo todo ter um curso. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de relacionamentos. E aí você já deixa no comentário no final se você gostou desse olhar para os relacionamentos, que aí você vai me ajudar a direcionar e eu trazer mais conteúdo que ajude você. Então, vamos lá. Fábio, tive um relacionamento abusivo e hoje não consigo ter um namoro duradouro. Sempre arranjo um motivo para terminar. Que medo é esse? Bom, essa pergunta foi da Suzana. Suzana, vamos lá. Quando a gente vive um relacionamento abusivo, ele cria marcas. Com certeza esse não foi o primeiro. Para você viver um relacionamento abusivo na sua vida hoje, lá na sua história, na sua infância, você viveu experiências que existiam abusos, tá? Abuso, eu não tô falando de abuso sexual. Existe abuso físico, abuso emocional, verbal, existe o sexual, existe diversos tipos de abuso, abuso financeiro. Então, quando você era pequena, muito provavelmente você viveu abuso de alguma forma na sua vida. E aí, na repetição de padrão, você acabou atraindo uma pessoa que repete um padrão de abuso com você. Então, para você ter vivido essa experiência no passado e hoje não consegue ter um namoro duradouro, é por quê? Porque você tem que tratar aquela ferida. Porque, vamos lá, o que acontece? Quando a gente tem na nossa história um abuso, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Na sua infância, a sua mãe poderia fazer chantagem com você. Ah, se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Ah, porque se você não fizer isso, é porque você não me ama. Coisas desse tipo. Isso é um abuso. Quando você cresce, você espelha uma relação de abuso. E você acaba atraindo para sua vida pessoas que abusam de você. Aí podem ser todos os tipos de abuso. Eu conheço mulheres que pagavam tudo para os seus maridos. É um abuso, abuso financeiro, abuso de poder, abuso emocional, abuso físico, né? O homem tacar coisa, aquela série Made que tem na Netflix, não sei se ainda tem, ela retrata muito isso. O marido jogava coisas quando ela não concordava, ele tinha acessos de raiva, e mesmo não batendo fisicamente nela, ele agredia verbalmente, jogando coisas. Então, isso também é um abuso. Então, para você aceitar viver uma relação abusiva, você viveu um abuso provavelmente na sua infância de alguma ordem. E quando você tenta sair dessa relação e buscar uma relação saudável, se você não vai lá tratar a ferida do abuso, isso vai fazer com que você veja nesse relacionamento saudável problema. Porque a necessidade de repetir o padrão do abuso é mais forte do que qualquer coisa. Então, na linguagem técnica, a gente fala que existe uma crença que foi formada sobre o abuso. E na repetição de padrão, você atrai a autorrealização da crença. Então, precisa de tratamento. E aí eu te convido para vir fazer parte do Psicoterapia em Grupo, porque a gente tem como tratar essas questões num processo terapêutico. O tratamento pode ser individual e também pode ser em grupo. Então, se o que eu tô falando tá fazendo sentido para você, me manda uma mensagem e vem conversar comigo.
sempre arranja um motivo para terminar. É por isso. A força da repetição de padrão é muito forte. Que medo é esse? Não diria nem que tem um medo por trás, óbvio, mas tem um vício emocional. O vício emocional é esse comportamento que faz você repetir. Tem um vício emocional, muito provavelmente, de se sentir rejeitada. Tudo que você não quer na vida é se sentir rejeitada. Mas quando você é abusada, quando você vive o abuso, você não se sente amada, você se sente rejeitada. Então tem um abuso aí. Eu sei que o que eu tô falando é muito forte, mas é a realidade. Então, me deixa te ajudar. Me manda uma mensagem que eu posso agendar uma sessão experimental para você. Certo? Um beijo, Suzana. Agora, vou ler a pergunta da Adriana. Como começar um relacionamento após uma separação dolorosa? Bom, quando a gente vive uma separação dolorosa, a gente precisa de um tempo para fazer o luto. O luto, ele é fundamental para você fechar um ciclo, para poder iniciar um novo ciclo. Normalmente, as pessoas que não sabem ficar sozinhas, que não sabem fazer companhia para si mesmo, que não têm a sua identidade fortalecida, elas fazem o quê? Elas tentam preencher aquele vazio, aquela dor, aquela lacuna, aquele vazio com outras pessoas. E você não dá tempo ao tempo. Você não faz o luto para poder elaborar o fim, para poder iniciar um novo relacionamento do zero. Quando você, com uma relação dolorosa, não dá espaço para curar a ferida do término da relação e já sai colocando outra pessoa para dentro, vai dar errado, vai embolar. Eu costumo dizer que a gente não pode ter um relacionamento porque a gente precisa de alguém. Se você tá precisando se relacionar com alguém, tem alguma coisa de errado. Você tá precisando tampar um buraco? Você não pode tampar um buraco com alguém. Você não pode tampar um buraco com algo de fora. Você precisa preencher esse vazio, esse buraco, de dentro para fora. De dentro para fora. E aí como é que é isso? É com autoconhecimento. É com amor próprio. É com autocuidado. É com autoamor. É olhando para dentro para saber o que você está precisando, seja meditando, seja através de uma atividade física. É cuidar de si, de dentro para fora. Se você sai preenchendo de fora para dentro, e aí não necessariamente só com pessoas, pode ser pessoas, doces, bebidas, droga, sexo. Tem gente que preenche com sexo, sai com um monte de gente só para não se sentir sozinho. Sai com um monte de gente para se sentir querido. No fundo, aquela dor do vazio, ela tá lá. Não é transando com um monte de gente que você vai preencher essa dor. Mas quando você cura essa necessidade de estar com alguém e aprende que você faz companhia pra você, que você é o que você pode se dar de melhor, aí você pode se relacionar por desejo. E quando a gente se relaciona porque a gente deseja a companhia do outro, aí a gente tá falando de um relacionamento verdadeiro. Então, vou voltar para sua pergunta, Adriana. Como começar um relacionamento após uma separação dolorosa? Primeiro relacionamento que você precisa começar após a separação dolorosa é com você mesma. Depois que você tiver feito bastante companhia para você, que você conhecer você. Quando a gente começa um relacionamento, você não começa a se relacionar com alguém porque você vai se encantando com aquela pessoa. Você conhece a pessoa, sabe do que ela gosta, percebe a energia dela, vê como você se sente na presença dela e aí vai desejando ter mais tempo com ela. Não é assim que a gente começa um relacionamento? Então é a mesma coisa, só que com você. Você precisa aprender a se relacionar com você. Você precisa aprender a se amar. Você precisa desejar estar na sua própria companhia. E quando isso naturalmente acontecer, você vai estar pronta para um outro relacionamento com uma outra pessoa. Não adianta querer se relacionar com alguém sem saber se relacionar consigo. Tá fadado ao fracasso. Tá bom? Espero que tenha ajudado você. Terceira pergunta. Essa é da Débora. Fábio, quais são os sinais que devo perceber se devo desistir do meu noivado?
Uau, Débora, olha só. Quais são os sinais que eu devo perceber se devo desistir do meu noivado? Primeira coisa, se você tá pensando em desistir do noivado, isso já me faz levantar uma antena aqui. Por que você tá pensando em desistir do noivado? Quando você tá num namoro e você dá um passo para um noivado, bom, passa-se pela minha cabeça que você tá querendo aprofundar a relação, evoluir a relação. Ninguém fica noivo sem querer casar, né? Então, se você tá se questionando qual é o sinal, quais são os sinais que você deve perceber se deve desistir do seu noivado, é você fazer contato com o que você tá sentindo. Então, quais são os sinais? Se você fica pensando em desistir, isso já é um sinal. Se você não se sente à vontade para falar o que você pensa, para dar a sua opinião, para ser você mesma, se você precisa o tempo todo colocar uma máscara para ser alguém que você acha que o outro gostaria que você fosse, o seu casamento vai dar errado. A gente precisa ser a gente na relação. Você precisa se sentir à vontade para dizer o que você quer. Eu não gosto de quando você fala comigo assim. Eu não quero que você me fale esse tipo de coisa. A gente não pode ser impositiva e querer mandar no outro. Da vida do outro, é o outro que vai decidir. Você pode dizer em relação à sua vida, você tem que dar os limites. Então, por exemplo, se o seu noivo gosta de jogar bola, você não pode impedir que ele vá jogar bola. Você tem que deixar ele ser feliz. Se algo do jogar bola te incomoda, você precisa fazer contato com isso. Toda hora eu esqueço do microfone e bato a mão em cima. Você precisa fazer contato com isso. Ah, Fabiana, eu fico com ciúme. Aí, querida, você precisa trabalhar o seu ciúme, que talvez ele não seja real, talvez seja, se ele te dá motivos, você vai trabalhar isso na relação com ele. Mas talvez o seu ciúme não seja real. E aí talvez você esteja vivendo algo, criando histórias na sua cabeça. Isso apareceu muito ontem no grupo. Criar histórias na nossa cabeça faz a gente ver uma realidade que não existe, que tem muito mais a ver com as nossas crenças do passado do que com a realidade em si. Então pensa comigo. Você pode dar limites na relação com você. Daqui pra cá, diz respeito a mim. Diz respeito ao nosso relacionamento. Agora, o que ele vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ele pode te dar uma satisfação, ele deve se comunicar com você, alinhar com você, claro. Mas você se impor, você querer se meter demais na vida do outro, não. Saiba também respeitar o limite do outro. Então, que sinais você tem que estar atenta? Ao desrespeito, à falta de comunicação, a dificuldade em se posicionar, em falar o que sente, falar o que pensa, em ser você. E por aí vai. Eu gosto de perceber o seguinte: se eu não estou à vontade na relação, eu tenho que perceber o que está acontecendo. E quando a gente diz o que a gente sente, quando a gente fala o que passou pela nossa cabeça para o nosso parceiro, gente, a relação tá fadada ao sucesso. Fadada é horrível, né? A nossa relação está determinada a ser de sucesso. Por quê? Porque se você alinha todos os pontos e não deixa nenhuma brecha, vai funcionar, certo? Bom, Débora, não sei se eu respondi exatamente o que você esperava, se eu deixei algo de fora, mas qualquer coisa você manda outra pergunta na caixinha. Bom, gente, eu vou responder mais uma pergunta nesse vídeo para ele não ficar muito longo. Como saber se eu sou a abusiva da relação? Socorro! Essa pergunta é da Maria. Maria, vamos lá. Olha só. Será que você é a abusiva da relação? Pode ser. Eu vou aproveitar o gancho da sua última pergunta. Se você quer se meter demais no que ele vai fazer, com quem ele fala, se você invade o celular dele, se você é uma pessoa insegura, tem as suas questões, tem uma experiência traumática na sua infância. Sei lá, vou te dar um exemplo aqui. Seu pai traiu a sua mãe, você soube.
Você passou a vida com medo de ser traída por um homem, com medo de repetir a história dos seus pais. E aí, o seu namorado, o seu marido, gosta de tomar um chopinho, gosta de bater um papo com os amigos, seja jogar bola, seja um chopp, não importa. E você fica insegura, preocupada, com medo dele trair, o seu marido pode não ter nada a ver com essa história. Repara que, novamente, são as crenças do passado que podem estar fazendo você criar histórias na sua vida. Essa história de criar história, história de criar história, é demais. Como isso afeta a vida. Não inventa o que não existe. Às vezes, o seu marido, ele tá ali, ocupando o lugar de alguém do seu passado. Alguém do seu passado traiu você. Talvez você tenha sido traída por um amiguinho na escola. Talvez você tenha vivenciado como se fosse com você a traição do seu pai com a sua mãe. E aí, quando chega no seu casamento, você fica achando que o seu marido vai te trair. E ele pode ser um cara super fiel. Então, a traição não tá na relação em si. E tá, sim, na crença, no medo de repetir um padrão. A crença, ela é autorrealizável. Então, se você tem isso na tua história, isso vai acontecer. E aí, se você entra na desconfiança, porque você acha que ele pode fazer alguma coisa e invade o celular dele, você tá sendo abusiva, sim. Se você grita com ele, se você dá respostas mal educadas pra ele, você pode estar sendo abusiva, sim. E aí, só existe um jeito de tratar isso. Primeiro passo é consciência, tenha consciência do que você está fazendo. Tome uma decisão, decida mudar e haja. Como? Vem pra terapia, né? Vem ressignificar essas crenças. Gente, a crença, ela é um nozinho que a gente dá lá no início da nossa vida, principalmente até os 12 anos. Esse nó, eu costumo dizer que ele é uma memória cristalizada. Aquela memória que tem uma carga emocional, ela vai fazer o quê? Uma repetição de padrão. Aquela história traumatizada, ela vai acabar aparecendo em vários momentos da vida. E se a gente não faz nada, ela vai se repetir, você vai atraindo situações semelhantes. Até que você vai para a terapia e você vai lá na crença e dá um novo significado. Toda crença, ela tem um significado e uma emoção. Então, se você tem uma história e você dá o significado de que você não foi amada, de que você não foi querida pela sua mãe e pelo seu pai. Seu pai traiu a sua mãe, você fez uma crença de que se o seu pai traiu a sua mãe, é porque ele não amava ela. E se ele não amava ela, ele também não te amava. E aí você passa uma vida achando que você não é amada. E se você tem uma historinha na sua cabeça com uma emoção de não ser amada, você vai repetir ao longo da vida a sensação de exclusão, a sensação de não fazer parte, a sensação de não ser querida. E aí podem vir várias experiências, porque aí podem ter várias histórias de repetição. Então pode vir um bullying, pode vir uma exclusão num grupo, na escola, pode ser a rejeição de um namorado. Ih, tem tanta coisa que pode acontecer, eu não quero dar exemplo ruim, mas é o que a gente vê acontecendo. Na minha clínica eu tô cheia de histórias semelhantes para contar. Então, o que eu quero que você saiba é, em qualquer momento você pode ir lá na história da crença, mudar o significado, mudar a emoção e mudar a sua história. Porque a partir do momento que você vem aqui, aquela crença que era a origem do problema, ela é transformada. Se você tinha um problema e você espelhava o mesmo problema e agora você tem uma solução, você vai espelhar a solução. E isso muda a vida, de verdade. Eu ressignifiquei as minhas crenças, eu ressignifiquei a minha crença principal de identidade e eu passei a me ver com outros olhos. E a partir do momento que eu me vi com outros olhos e que eu passei a me amar verdadeiramente como eu nunca tinha feito na minha vida, a minha vida amorosa mudou, a minha vida profissional mudou, a minha vida financeira mudou, a minha vida na minha relação com meu filho mudou. Enfim, são tantos os crescimentos. E aí, você tá esperando o quê? Gente, esse vídeo foi tão intenso pra mim, eu mergulhei tanto na resposta das perguntas, que eu nem pedi pra você deixar o like aqui. Mas agora, aproveitando que eu já tô fechando esse vídeo, deixa o seu like e deixa o comentário. Eu quero saber, você gostou das perguntas? As perguntas das meninas, da Suzana,
da Adriana, da Débora e da Maria contribuíram na sua vida? Você tem outras perguntas que você quer me deixar aqui para a semana que vem? Você pode deixar aqui nos comentários, ou você pode ir lá no Instagram, no @fabianafuchs.psi, na caixinha de perguntas que eu sempre deixo nos stories, e manda ver a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder aqui no Fabi Responde. Gente, hoje eu fico por aqui. Um beijo e até breve. Tchau, tchau.